Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo na Epístola aos Romanos, no capítulo 12. Deixa eu te dizer mais uma coisa, se hoje é o dia da exortação. Quando você vier à igreja, irmão, não venha pelado, viu? Traga a sua Bíblia. Tem irmão que vem pelado. Não vem não, viu? Não ande sem a sua Bíblia. Ah, eu vou à igreja. Pensou na igreja? Pensou na Bíblia. Ah, mas... Bíblia. Né? Pensou no pastor Aguiar, na chamada que ele deu hoje, no puxão de orelha? Bíblia. Ah, vou tomar banho? Bíblia, irmão. Ah, mas é Bíblia, né? Não venha para a igreja, não venha para a casa do Senhor sem a sua Bíblia. Capítulo 12 da Epístola aos Romanos, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Vou esperar colocar aqui, para que a irmã possa acompanhar conosco. Amém. Nós vamos ler então do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, o faça com alegria. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, mas sedes fervorosos no espírito. Servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoais os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Fecha os teus olhos. Santo Deus, Pai querido, bendito é o teu santo nome. Te agradecemos nessa noite por tudo quanto o Senhor fez, pelas exortações e chamamentos que foram dados aqui, desde a abertura desse serviço, desse culto, Pai, que prestamos a Ti. Que o Senhor nos abençoe agora com a Tua palavra, que não seja mais voz de homem algum, Senhor, nem incômodo de origem alguma, mas que estejamos todos nós, com os nossos ouvidos e olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e que sejamos todos nós alimentados para a honra e glória do Teu santo nome. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Esse texto que nós lemos aqui, capítulo 12
da carta escrita por Paulo aos Romanos é bastante rico em conteúdo, cheio de informações. E olha, só no capítulo 12, eu diria a você que passaríamos talvez um semestre inteiro, quem sabe um ano todo, meditando sobre a profundidade das doutrinas e ensinamentos que aqui estão. Mas há um aspecto muito especial, que é o meu desejo que nessa noite todos nós meditemos. E ele tem relação com o relacionamento. Relacionamento. Eu penso que você percebe isso, mas é importante a gente lembrar. Todos nós não vivemos, e eu vou repetir para que fique bold para você, né? Fique bem negritinho assim, ó, bem gordinho para você entender. Nós não vivemos sem relacionamentos. Não existe quem seja autônomo. Não existe quem seja capaz de, por sua própria conta, em tudo na sua vida, viver e viver bem, viver em paz, ter alegria, ser transbordante, ter regozijo, mas se vive sozinho. Nós somos seres relacionais. Fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, e o nosso Deus, aquilo que nós chamamos de Deus, e aqui uma ressalva, Deus não é um nome, mas Deus é um título, assim como existe o título de pastor, existe o título de diácono, de presidente, de tantos outros que a gente tem, juiz e etc. Deus é um título, não é um nome. Aquilo que nós chamamos de Deus, que nós colocamos um rótulo de santidade suprema, é, na verdade, uma comunidade, formadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Os três, ou a Santíssima Trindade, como fomos ensinados, a sua junção, a comunhão perfeita que existe nessas três pessoas, e aqui me refiro à pessoa para compreensão, mas não necessariamente o adjetivo é equivalente à natureza de Deus, porque tem gente que não gosta de chamar Deus de pessoa, é interessante, mas para compreensão, essas três unidades têm uma comunhão perfeita. O Pai e o Filho, como diz Jesus, eles são um só. Assim como o Espírito com Cristo, o Espírito com o Pai com o Espírito, os três têm manifestações diferentes, mas em perfeita comunhão. Nada que o Pai faz desabona o que fez o Filho. Nada do que diz o Espírito desabona o que disse o Pai ou o Filho. Mas há uma perfeita comunhão. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, querido, isso quer dizer que se Deus, na sua essência, é relacional, da limitação que nós temos aqui de compreender a natureza de Deus, se Deus é relacional, Ele se relaciona na sua pessoa ali, na Trindade, no que chamamos de Deus. Quando fomos feitos à sua imagem e semelhança, recebemos de Deus um atributo muito especial e importante, que é sermos seres relacionais. Se você parar para pensar na sua vida, você tem uma rede de relacionamentos gigantesca. Seja com coisas, seja com pessoas, seja com comunidades, enfim, com tudo nós nos relacionamos. E a ciência já comprovou, você pode pesquisar aí, dar uma gugada aí que você vai ver que não é o pastor querendo endossar a tese de hoje, não. Mas aquele que se isola, aquele que vive sozinho, aquele que busca o isolamento, esse tem vida curta. E tem vida curta porque ele mesmo, no seu isolamento, se entristece. Porque ao homem foi dado uma questão de relacionar-se. E o que é relacionamento? Senão a condição de conviver bem entre pessoas, entre semelhantes. Isso é relacionamento. A gente dá um monte de
conceito para cima desse trem aí, mas o fato é a capacidade do homem de conviver bem com o seu semelhante. E há uma necessidade, mulher inclusive tem mais necessidade que homem, porque precisa falar, né? Mulher não consegue ficar com a boca fechadinha, tem que falar alguma coisa. E ela fala muito mais do que o homem, eu não lembro a quantidade de palavras, né? Mas a ciência também comprova, né? Que a mulher é mais, eu ia dizer linguaruda, mas não é bem linguaruda, mas ela, não é? Ela esbanja muito mais palavras do que o homem. Mas porque ela tem uma necessidade de relacionamento. Ela precisa conversar, compartilhar o que está lá dentro do coração, o que está dentro da cabeça, aquelas ideias malucas, coisas que às vezes só a mulher entende, porque está falando do A, dali a pouco foi para o B, entrou no Z e a gente ficou no C ainda. Fala, meu pai, que troço rápido, e assim vai. Mas é uma necessidade de compartilhar. O homem também tem, não é? Esses homão grandão aí, tudo cheio de ogrão, né? Que fala de qualquer jeito. Na verdade, é um bando de doidão carente, rapaz. Tá tudo esperando vir receber um cafunézinho, né? A mulher, quando chega assim, com aquelas unhinhas, assim, quando tá um pouquinho grande, vem aqui, ó. Aqui atrás, assim, ó. Né? Faz assim. Não é gostoso? Os homens estão lá dirigindo, vem a mulher e faz tchic, tchic, tchic. Até dá aquela escorregadinha assim na cadeira. Vai dirigindo, aí quando para, né? Alguém circulou um vídeo esses dias aí de um cachorrinho, que a mulher fazia carinho no peito dele, quando ela tirava a mão ele ia com a patinha e puxava, né? E puxava toda hora. Tinha um outro que era um macaquinho, estava recebendo carinho nas costas, quando tirava a mão ele fazia assim, né? Querendo dizer, não para não, mano. Olha, gente, nós somos pessoas que se relacionam. Ah, pastor, isso é óbvio. É tão óbvio que a gente não dá atenção para essas coisas. Nós necessitamos de relacionamento. E pelo fato de necessitarmos de relacionamento, é que às vezes, por falta de compreensão, e por falta de tudo o que nós dissemos e foi dito desde a abertura, falta de conhecimento bíblico, falta de disposição, preguiça e uma série de coisas, nós não tratamos como deveríamos os nossos relacionamentos. E o que diz Paulo aqui na carta aos Romanos, ele começa dando uma direta, não é? No queixo de todos nós aqui. Ele diz, não vos amoldeis, Romanos 12, 2. Você acha que eu esqueci, né? Não, está aqui, está na minha frente. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo. Não crie forma de acordo com o mundo. Não se amolde como é o mundo. Não seja parecido com o mundo. O que faz o mundo, meu irmão? O mundo, na sua compreensão de relacionamento, leva uma vida totalmente diferente daquilo que diz a Bíblia que devemos nós seguir. Veja, relacionamento é uma coisa que ou ela é como Deus ensina, ou ela é como o mundo determina que seja. E aí uma pergunta que eu faço a você aqui. Você é servo de quem? Mano. Né? Que você é meu mano em Cristo, aleluia. Você é servo de quem? Mano. Você é servo do Senhor Jesus? Ih, não tem servo de Cristo aqui, mano. Vamos. Quem quer aceitar Cristo aqui? Levanta a mão. Você é servo de Jesus ou não? Amém, aleluia. Ou é servo do diabo? Ela disse não, para quem não ouviu, né? Somos servos de Cristo. E se somos de Cristo, a quem nós devemos imitar? Né? Pergunta bem óbvia aí, porque os irmãos, eu estou percebendo que estão raciocinando ainda, né? Está frio aí, precisa dar uma esquentadinha aí, né? Então, exercício mental aqui, né? Se você é servo de Cristo, a quem você segue? Quem você deve se parecer? Quem você deve imitar? Quem você deve falar igual fala? Exercício mental. Se é de Cristo, não é do diabo. Amém? Lógica, né? Lógica simples aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa. O que Deus ensina, e ensina na Trindade, é comunhão. Comunhão perfeita. As três pessoas são um só. Não há desavença. Não há ali desconcerto. Mas há uma fluidez
harmônica. Tudo que se faz tem harmonia entre as pessoas da Trindade. Isso se chama comunhão. É isso que Deus ensina. Relacionamento baseado em comunhão. E é por isso, meu amigo e minha amiga, e é você que me vê aí pela internet, agora fica bonito, hein? Eu sempre quis fazer isso, cara. Os caras que gravam CD, né? Você que está assistindo esse CD. Tá? Mas você que está vendo aí, ó, aleluia. É por isso que não se deve, não se pode viver isoladamente. Não existe cristianismo isolado. Sabe esse negócio de desigrejado, sem igreja? Isso não é de Deus, meu irmão, porque cristianismo implica em comunhão. E como o sujeito na sua casa, assistindo um culto pela internet, cria vergonha aí, tá? Vai para a igreja. Vai ter comunhão, vai conseguir compartilhar com outras pessoas se ele está em casa, dormindo, coçando alguma coisa ou fazendo qualquer outra coisa da vida. Como que ele vai vai ter comunhão com alguém dessa forma? É por isso que não existe. As pessoas criticam tanto o modelo de igreja, mas é porque não conhecem a Bíblia, irmão. Quando conhecer, não vai mais criticar, na verdade vai buscar reformar. São coisas diferentes. Tem problema, lógico que tem. Aqui a gente tem um monte, e nós somos pequenininhos. Imagina o resto do mundo, como é. Mas o meu chamamento e o teu é para reforma. Nós somos reformistas, irmãos. E nascemos a partir de uma reforma. Se você se lembra da história de todos nós, não é? Houve alguém que protestou lá no passado, muitas pessoas inclusive, até chegar ao ponto de um doidão lá, que teve a coragem de escrever 95 teses, não é? E no determinado dia ele foi lá e pregou. E esse ano se completam 500 anos desde que ele foi lá e pregou, lá na Alemanha, as 95 teses na porta do lugar onde se usava para ensinamentos da igreja, então, a igreja que era conhecida e que se tinha lá. A partir daquilo, da reforma, nasceram outros e outros movimentos, e nós somos derivados disso. Então, não seja você bocó, e com todo carinho eu digo a você, não seja bocó, de achar que você pode viver sozinho na tua casa e ser cristão. Você vai orar? Vai, lógico que vai. Você vai ler a Bíblia? Eu acho que vai, né? Você me engana dizendo que vai, mas a Deus você não engana não. Mas você faz isso um dia, você faz isso 2. À medida em que você tira uma lenha da fogueira e você afasta ela do fogo, aquela brasa ela está lá, bota a mão lá para você ver, né? Torra os dedinhos. Mas passa pouquinho tempo, é pouco, não é muito não. Aquela brasa deixa de ter aquela tonalidade vermelha viva, e começa a ficar meio acinzentada. Está quente ainda, mas está cinza. E passa um pouquinho mais de tempo, sabe o que acontece com aquele trem? Já não tem mais calor. Você pode pegar e não sei o quê, e quando você aperta, esfarela. É uma coisa impressionante. Agora, todos nós, quando nos afastamos da comunhão, e não é de Deus, porque tem muita gente, eu não me afastei de Deus não, pastor. É da comunhão, bonitão. Você morre espiritualmente. Escreva as minhas palavras, porque eu já vivi e sei do que falo. Tá? E muitas outras pessoas podem testemunhar acerca disso. Então não seja bocó. Né? E outra, vai ler Hebreus capítulo 10. Você vai encontrar exatamente o que eu estou dizendo aqui para você. Capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Recomendo leitura fortemente, viu? Né? Estudar a Bíblia faz bem para todos nós. Então, meu irmão, nós dependemos de relacionamento. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se nós somos servos de Cristo, nós vamos de acordo com o que Cristo faz. E Cristo ensina a comunhão. Mas o que ensina o mundo? O mundo ensina a comunhão? Pastor, ensina. Porque tem muito churrasquinho na casa de muita gente. Né? A turma se encontra para jogar um bilharzinho. Não é não? Para jogar um bote. Né? Você joga bote, David? Disseram que bote é jogo de velho, né? Mas eu não sei não, viu? Já vi muita gente jogando bote aí. Vai fazer uma série de coisas em conjunto. Legal. Isso é comunhão? Não, meu irmão, isso é passatempo. Não é comunhão, não. Comunhão é muito mais profundo, e nós vamos entender isso hoje. Mas o que diz o mundo acerca de relacionamento é uma coisa totalmente diferente. E não poderia ser de outra forma. Porque o mundo, meu irmão, ele não entende as coisas de Deus.
Inclusive, eu queria dizer uma coisa aqui. Eu recebi um comentário que eu acho importante, se gerou dúvida no coração de alguém, eu acho importante eu esclarecer. Eu tenho mania de falar doido e doida, né? E às vezes eu falo, ô doido. E alguém aí pode se sentir ofendido. Eu queria te dizer que isso é bíblico, viu? A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Então nós somos todos doidos, viu? Então é bíblico esse negócio. Então tem doidão aí por aí, seguindo as coisas do mundo, meu irmão. E não pode. O que diz o mundo acerca de relacionamento? Se o mundo não entende as coisas de Deus, porque é loucura para ele não entende que 2 mais 2 para Deus não são 4, não dá o número 4. Mas Deus multiplica em muito mais, e muito mais vezes. É exponencial, ele não entende essas coisas. O mundo ensina a dominação, ao contrário da comunhão. O mundo ensina a dominação. E aí, querido, quando nós, que somos de Deus, que seguimos a Cristo, seguimos o caminho da dominação ao invés da comunhão, sabe o que a gente faz com os nossos relacionamentos? A gente suicida os nossos relacionamentos. O pastor falou errado, não é suicida, é mata. Não falei não. Suicídio é quando a pessoa tira a própria vida, certo? Se você depende de relacionamentos e segue um caminho de dominação, o que você está fazendo? Você está se suicidando. Matando algo que é extremamente importante e necessário para você. O mundo ensina a dominação. E qual é a grande diferença? Meu irmão, é simples, né? Você já ouviu falar de Hitler, já, né? O que fez Hitler, meu? Dominou toda a Alemanha, certo? E o que mais que ele fez? Matou uma penca de gente, não foi? Esse é o conceito de dominação. Hierarquia forte, tem quem manda e tem quem obedece. Isso é dominação. Feudo. Eu sou o senhor do feudo aqui, o resto aí, ó, vai tudo obedecer, baixa a cabeça e toma o pé do ouvido. Isso não é comunhão, isso é dominação. Exercício de autoridade é uma coisa, impor e mandar são coisas totalmente diferentes. Tá? Deferente. Conhece a palavra? Deferente. São coisas totalmente diferentes. Existe, então, uma hierarquia forte, existe imposição de coisas, existe a ação do mandar, e há um aspecto que é extremamente suicida nesse negócio, que é exaurir o espaço do diálogo. Não tem mais espaço para diálogo. Acabou. Eu não vou escutar o que você tem a dizer. Eu sei todas as coisas, e se eu não sei também o problema é meu, porque eu sou o manda-chuva aqui. Percebe? Isso é o que o mundo ensina. É o que você vê, olha, as tantas. Assista noticiário, inclusive, meu irmão, eu vou te pedir, não assista mais não. Esses noticiários policiais aí, olha, isso aí na verdade eles vivem do crime. E eu não sei não se esses caras não incentivam a criminalidade para ter notícia e para ter manchete. Você se lembra daquele jornal que se dobrava antes e saía sangue? O Notícias Populares, né? Essas coisas, meu irmão, não te acrescenta. Você quer saber se o outro lá estourou a cabeça do outro com um tiro que veio do helicóptero? Vai, deixa lá os doidos lá para lá, rapaz. Fica vendo essas coisas não. Mas se você escutar noticiários sérios, pesquisas sérias que se falam de família, vocês vão ver o seguinte, que a grande parte dos relacionamentos se frustram por conta da dominação. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus lhe fez com a sua esposa ou com seu marido uma só carne. Ele não te fez o general, ele não te fez a general, mas os dois são um só. A exemplo do quê, meu irmão? O que é família, se não a exemplo daquilo que nós chamamos de Deus? Comunhão perfeita, era assim que deveria ser. Porque tudo que faz o pai, aprova o filho. E tudo que diz o filho acerca do pai, é endossado pelo Espírito. Há uma harmonia. Mas o mundo ensina diferente. Que maneira harmonia é nada, rapaz. Escreveu, não leu, puxa, toma ali. E aqui que funciona assim, ó. E parte-se para a agressividade.
dia após dia, as coisas vão se tornando cada vez mais agressivas. E as palavras ditas, elas são mais fatais do que os gestos e outras atitudes. No momento do calor, se dizem coisas que eu tenho certeza de que quem é de Deus mesmo se arrepende amargamente. Talvez semelhante como fez Pedro ao chorar, por perceber que ele negou 3 vezes aquele a quem ele amava. As coisas a qual ele defendia, ele negou. Não é possível. É igual a você e a mim quando percebemos que pisamos feio no tomate. Se você é de Deus, isso necessariamente acontece no teu coração. E se não está acontecendo, irmão, tá na hora, a brasa está um pouco afastada aí, está na hora de voltar para o fogo lá, né? E assim vai. Então o relacionamento, ele existe no mínimo 2 formas. A comunhão, em que há aceitação, em que há diálogo, em que se mantém e se sustenta a harmonia. E a dominação, que aí é outra história, é o mundão dizendo como é que funcionam as coisas, e assim segue. Se nós vivemos de relacionamentos e dependemos de relacionamentos, dos mais importantes em todos o que nós temos, os que temos, é o relacionamento da nossa, ou na nossa, família, meu querido. E olha, faz uma autoanálise aí. Nessa semana, nas 2 últimas semanas, no último mês, a quantidade de situações em que você infringiu questões que são muito sensíveis, seja no seu cônjuge, seja no seu filho, seja no seu pai, na sua mãe, não sei qual relacionamento, em que você foi e avançou um sinal que não deveria avançar. E olha que interessante. Se você for falar com qualquer outra pessoa que você conhece por aí, talvez você tenha tanto cuidado com as palavras, que chega até parecer bajulação. Porque está tão cheio de mimimi, como se diz, né? Mas aquele doido lá, talvez você nunca mais vai ver na tua vida. Agora aquele que te apoia, ou aquela que te apoia, aqueles que estão junto com você, nas horas mais difíceis e mais alegres, nos momentos todos preciosos, guardados na tua memória, se você for consultar agora, virão fotos, imagens e vídeos, e seja o que for, da tua família. E é incrível como a gente é capaz de suicidar esse relacionamento tão importante para a gente. E no dia de hoje, falaremos sobre os relacionamentos e suas implicações. Começando pelo fundamento de que relacionamento é comunhão, querido. Não existe relacionamento de modo isolado. Não existe maridão, que é um maridão, eu sou o marido da casa, que vive num canto lá, é o espiritual, né? O bicho só ora, só medita, só não sei o quê, e tempo de qualidade com a sua família não existe. Você não é espiritual coisa nenhuma, com o perdão da palavra aqui, querido. A mesma coisa para a mulher, que tem tantos compromissos, mas não tem condições de se sentar à mesa, enquanto a sua família janta, almoça, tem uma refeição, ou para simplesmente passar um momento juntos. Comunhão é a base do relacionamento cristão. E para que a gente fale sobre isso, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Existem muitas coisas para que a gente trate acerca do relacionamento. Eu quero pegar um pontinho só, que julgo suficiente para que os olhos se abram, não é? Capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos. Quem achou, diga amém. Quem não trouxe a Bíblia, pede perdão. Capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos, verso 35. Muito bem. Assim diz a palavra do Senhor. Nisso
aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? E eles lhes responderam: Concede-nos, na tua glória, que nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com o que sou batizado? E eles responderam: Podemos. Mas Jesus disse: Bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles. E os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida, e vida em resgate de muitos. Olha que interessante o texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Há uma conversa acontecendo, você entendeu aí o enredo, e 2 pessoas ali totalmente desavisadas chegam até Jesus e falam: Mestre, Joe queria sentar à tua direita e ele aqui à tua esquerda. O senhor me concede essa bênção aí? Pô, quem não quer sentar do lado de Jesus, né, meu? Quem não quer um holofotão ali na sua cara ali e tal, não sei o quê. Bom, pois bem, esses 2 pediram algo que nem sabiam que pediam. E Jesus, de uma forma bem paciente, responde para eles, falou: Manos, será que vocês vão ter condições de beber do cálice que eu bebo? E de ser batizado com o batismo que eu sou batizado, rapaz? E aí os doidão lá, ainda vira para Jesus e fala: Podemos, a gente pode. Eu tenho ideia que se eu tivesse ali, talvez eu teria visto Jesus, né, no meu pensamento, fazendo assim, tolinho, não sabe do que está dizendo. E Jesus vira para ele e fala: Então vocês vão beber mesmo, vocês vão beber e vão ser batizados. Agora sentar à direita e sentar-se à esquerda depende de uma outra coisa. Esse lugar está reservado, é por merecimento, é por obras. Não é o simples fato, eu quero sentar lá, doidão, mas não é assim não. E ele vira para eles e diz o seguinte, que no mundo existem dominantes nesse mundo. Os governos têm lá aquele que manda e desmanda, manda prender e manda soltar e faz uma série de coisas. Mas no reino de Deus, para as coisas de Deus, o domínio não exerce função nem autoridade. Mas ele dá uma bela de uma lição para mim e para você, para aqueles discípulos e para todos que ainda não ouviram a palavra de Deus aqui. Mas ele diz o seguinte, que para aqueles que almejam ser alguma coisa de destaque, precisam servir. Você quer ser o maior? Você quer ser o primeiro? Sirva a todos. Seja por escravo, como diz a NVI, seja por escravo de todos. E o que é que todos estão querendo hoje em dia, meu irmão? Você está querendo ser escravo de alguém, rapaz? Tá nada. Não adianta fazer essa carinha de cristão para mim, não, que você não me engana, não. Tá nada, meu filho. Você está querendo é ser servido na mordomia, sentadão na tua cama lá. Traz o suco, traz a comida. Agora a uvinha. Senta lá, abre a boca, vem a uvinha. Eu vi hoje de manhã um vídeo falando sobre um filhote de arpia. É um tipo de águia. Eu não conhecia. Pô, o bicho é muito grande, rapaz. E é uma ave, é a ave mais poderosa, a ave de rapina mais poderosa que existe. A pegada dela, como chama? As garras, né, daquela doidinha lá, elas são do tamanho de um urso, daqueles ursos marrons lá, que eu esqueci os nomes lá dos doidão, lá dos Canadá, lá. Meu, uma ave tem uma garra do tamanho de um urso, a pegada dela é muito... E estava falando... E a filhota lá, a filhote fêmea, estava no ninho,
Já há mais de uma semana que a mãe não trazia comida para ela. E ela estava tentando voar, só que as asas de voo, ela tinha um monte, as asas não, desculpa, as penas, não tinham sido desenvolvidas ainda. Então ela ficava lá, ela dava uns pulinhos, mas como é muito alto o ninho, ela resolveu não testar. E ela esperou pacientemente até que a mãe viesse servir. Aí chega a mãe, e ela come preguiça e come não sei mais o que lá. Bicho preguiça, né? Aí a mãe está lá naquele voo, pá. A envergadura das asas dela, o span, não é? Das asas dela, é de mais de 2 metros. Já pensou, rapaz? É maior que eu, só de asa aquele bicho lá. E ela vem assim, vá, buf, pega lá a coitadinha da preguiça. Imagina a preguiça subindo uma árvore, né? É tão difícil pegar aquele bicho que ela vai, tá. Pegou, bluf, e levou. Só que quando ela leva para a filha, o filhote dela, ela não joga aí e fala, come aí. Primeira coisa que ela faz, ela acalma a filhinha dela. Que a filhinha dela está meio assim, vai, não vai, você me deixou com fome aqui. E aí ela acalmou a bichinha. Quando acalmou a bichinha, está lá a comida, né? Está lá o banquete, finalmente. Não. A mãe vai lá, de pedacinho em pedacinho, ela arranca lá do bicho preguiça e dá na boquinha, ou melhor, no biquinho da filhota dela. Que coisa maravilhosa, né? Sabe o que é isso, meu irmão? Serviço. Serviço. Sabe o que eu e você devemos fazer nos nossos relacionamentos? Servir. Mas eu estou tão preocupado com essa carta que eu tenho na barriga, né? Porque engoliu o baralho, mas na hora de fazer o número 2 saiu tudo, mas o rei ficou, né? Tá com o rei na barriga, bicho. Então está se sentindo, né? Lá em cima, agora todo mundo vai me servir. Inclusive, pastor está ao meu serviço. Inclusive, os diáconos da igreja está tudo ao meu serviço. Inclusive, os anjaiada está tudo ao meu serviço. Querido, vai ler a Bíblia, por favor. Em nome de Jesus. Você é servo de quem? Eu perguntei uma vez, vou perguntar de novo. De quem você é servo? É de Cristo ou do diabo, meu irmão? É de Cristo, não é? Cristo fez o quê por mim e por você? Se nem o Filho do Homem se poupou no seu direito de exercer a sua soberania, não é? Chegar lá para os guardas lá e falar, cala a boca todos vocês, seus corintianos, fica tudo quieto. Não, meu irmão, mas ele deixou com que fosse ali colocado na cruz. Pacientemente ele ouviu cada xingamento. Pacientemente ele levou cada uma das pedradas, cusparada e tudo o que aconteceu. Sofreu ali horas naquele lugar chamado de Monte das Caveiras. Pregado na cruz, olhando para todas as pessoas para as quais ele veio salvar, meu irmão. Querido, se eu olho para essa renca de corintiano me tirando sarro ali e eu tenho algum poder na mão, rapaz, mas via voar trovão na cabeça do monte. Mas graças a Deus, Deus está convertendo meu coração, né? Aleluia, louvado seja o Senhor. E graças a Deus ainda, que eu não sou Deus. Olha que coisa linda. Senão o negócio ia ficar meio esquisito, né? Mas Deus pacientemente, ele foi e ouviu. Ouviu reclamações. Ouviu gente que não tem maturidade para falar de coisas profundas, mas reclamando das coisas profundas para Deus, sem entender. E não percebendo que ele próprio é o causador dos problemas. Mas pacientemente ele ouviu, abençoou, ensinou, pegou pela mão, conduziu e assim tem feito até os dias de hoje. Ou você foi abandonado por Deus? Algum momento da tua vida você foi abandonado por Deus? Quantos anos você tem, meu irmão? Quantos anos de vida cristã você tem? E Deus lhe trata como aquela mãe trata aquela águia. Aliás, arpia. Entenda a águia que é a mesma coisa. É tudo igual. Mas Deus vem e traz o alimento para mim e para você. Pacientemente, se você ainda não tem condições, Ele separa de pedacinho em pedacinho para que você seja alimentado. E porque você e eu, se assim somos tratados pelo nosso Pai, não tratamos também de igual modo as pessoas com quem nós nos relacionamos? Por quê, querido? Você é melhor do que alguém? Disse Paulo na Epístola aos Romanos: não considereis vós mesmos superiores a qualquer um, porque não é. Não se ache você o pã, porque você não é nem o pum, viu? Não é, meu irmão.
Todos nós estamos numa mesma condição. Quando Deus olha a humanidade, Ele vê exatamente a mesma coisa. E ama do mesmo jeito. Não há quem seja melhor. Não há quem seja mais avantajado. Não há quem seja beneficiado a mais do que outros. Por isso nós não devemos nos julgar superiores a ninguém. E no nosso relacionamento, querido, nos nossos relacionamentos, o que mais acontece é assumirmos uma postura como essa, de que nós estamos sendo vitimizados por alguma coisa que aconteceu. E de repente até é mesmo. De repente até lhe aconteceu algum mal. Mas e aí, o que a gente faz? O que acontece? Vamos suicidar todo mundo aí? Vamos igual lá na época da virada do ano 2000? Lembra, mano Cid? Que a turma, como é que chama aquela religião doida lá? Essa daí, que acreditava que vinham os ETs, né? Os caras, vai chegar os ETs aí, vai buscar a gente, aí foram todo mundo para uma casa e todo mundo tomou alguma coisa que morreu todo mundo. Que engraçado, o líder da seita não tomou o veneno, né? Todo mundo morreu, mas o líder lá está vivo até hoje. Que coisa irônica, não? Vamos fazer isso com os nossos relacionamentos agora? Não, meu irmão. Em nome de Jesus, aprenda que você não vive no domínio, mas você vive na comunhão. E deve se alimentar na comunhão. Homens e mulheres responsáveis pelos seus relacionamentos e em prover o alimento. Não é algo reativo, mas é proativo, querido. Não é você que vai ficar sentadão numa cadeira esperando chegar algo para você, mas é você que vai levar algo para quem você se relaciona. Ó, deu até um efeito aqui, hein? Visual. É você quem vai levar algo para alguém com quem você se relaciona. É um relacionamento proativo, não reativo. Tem muita gente esperando. Só vou fazer se fizer também. Vai nessa. Vai nesse mimimi, irmão. Não vai que não funciona, meu irmão. Não vai. Você vai dar uma testada tão dura aí na parede que vai doer um pouquinho. Mas o relacionamento cristão, ele é proativo. É como disse aqui, o que lemos aqui em Marcos, palavras do Senhor Jesus. Se você almeja alguma coisa no reino de Deus, você tem que ser o primeiro a ser o servo, a ser o primeiro a servir as pessoas. Mas é tão difícil, irmão. Tão difícil. Vamos olhar o contexto da igreja aqui. Né? É tão difícil a gente se relacionar com as pessoas. A gente é um bando de domingueiro. Não é verdade? Durante a semana, nem sei o que acontece na sua vida, o problema é seu, eu tenho os meus problemas, né? O problema é seu também, se vira aí. Se quiser me chamar para tomar um açaí, eu vou. Mas chamar para falar de problema, eu não quero não. Né? Se vira com os teus problemas aí. Cada um com os seus problemas, né? Que relacionamento é esse? Que cristianismo é esse que você está vivendo? Chama o outro de irmão, cara. Se você não sabe nem onde ele mora. Irmão do Araque é esse, sabe? Já ouviu falar que é do Araque? Essa é velha, né? Estou puxando os lados do Cid aí. Estou olhando para o Cid ali e vem essas coisas na minha cabeça. Oh, querido. Que irmão que é esse? E em casa, então? Pessoas que dominam o seu relacionamento e sufocam. Não conseguem ouvir. E aqueles que estão sobre o domínio também não conseguem falar e se sufocam, estão ali sufocados e também não vê mais reação. E é uma disputa tão grande, ao ponto de que em algum momento, e isso é normal, porque ninguém é de ferro, certo? De mandar tudo para as cucuias mesmo, e vai, rapaz. Cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha vida, e assim vai. Agora, eu repito a você, isso é o exercício do domínio. O exercício da comunhão é outra coisa. Da comunhão, meu irmão, é muito semelhante ao que disse Jesus do Sermão do Monte. Quando alguém vier e lhe der um tapa no seu rosto, o que é que você tem que fazer? Oi? Virar o rosto e oferecer a outra face.
Mas que estranho, tomei uma patada e vou tomar outra. Não, rapaz, devolvo na mesma moeda. Que é o quê? Falou da minha mãe, você vai agora ouvir da sua. Vai, a sua é mais azul que a minha. E aí começa aquelas coisas de criança que não se desenvolveram espiritualmente. E é por isso, meu irmão, que é tão importante você conhecer a palavra de Deus. Porque o simples fato de ser profundo e não raso no conhecimento bíblico lhe ajuda, rapaz, olha, umas 500 mil milhas, viu, vou te falar. Ah, pastor, eu não sei, eu sou casado de novo, não sei como é que funcionam as coisas. Talvez seja. Mas saber ser cristão já lhe adianta um bom caminho. Percebe? Pessoas que estão ali sofrendo nos seus lares. Mas sabe por que sofrem às vezes? Porque não estão servindo. Pastor, o senhor está sendo muito simplista. Estou, porque eu estou usando um exemplo só. Tem outras N condições e situações. O que eu estou dizendo agora é sobre a questão de exercício de domínio e exercício da comunhão. Percebe, querido? As pessoas não têm mais condições de diálogo, não conseguem mais conversar. Que comunhão é essa? Não houve comunhão, mas houve ali uma determinação. Quem grita mais alto? Quem tem a última palavra aqui? Ou quem é mais resistente para chegar até o fim da disputa e permanecer ali? Todo esfolado, sem o olho, com a orelha rasgada, sem uma perna, mas chegou lá no final e resistiu. Parabéns! O que você ganhou? Um zero, bem grande, um nada. Na verdade, o que você ganhou foi mais dor de cabeça. O que tem mais sentido para você? A razão ou a paz no seu lar? O que tem mais prioridade para você? Se satisfazer no seu ego, não é? Mas eu queria tanto aquele negócio, eu vou e que se dane. E parabéns, você causou um belo de um buraco negro na tua casa. E aqui não estou falando só de pai e de marido e esposa, não. É pai com filho também. Que negócio é esse, meu irmão? De travar o teu menino, ou travar a tua menina e não deixar com que ele fale, que ele se desenvolva. Educação é uma coisa. Exército é outra, viu? Esse que gritou agora foi meu filho, certeza. Certeza. Fala de educação aí, tá vendo? Ô, Rafael! Ai, ai. Percebe, meu querido? Há um sufocamento nos relacionamentos hoje em dia, causados pela simples imbecilidade de algumas pessoas que preferem, e não é questão de deixar desbancar tudo e vai tudo por água abaixo, não. Preferem manter a sua razão do que permanecer em paz. Olha, quantas vezes eu já ouvi pessoas que disseram, pastor, eu preferi ficar quieto. Eu tinha razão. Eu tinha todo o direito de ir lá e falar um monte, mas eu preferi ficar quieto. Um dia depois, a pessoa veio me procurar, arrependida, porque percebeu que estava errada e percebeu a minha atitude de ficar quieta e veio pedir perdão. Percebe, meu irmão? E a gente está lá, não, vamos aqui para dominar o negócio aqui, que manda aqui, sou eu e vai e tudo mais. Eu pergunto de novo a você, qual é o ganho que se tem com isso? Qual é o ganho que você tem quando a sua esposa está prostrada, já não tem mais alegria? Qual é o ganho que você tem quando o teu marido está prostrado e já não tem mais alegria? Qual é o ganho que um lar tem, meu irmão, quando os filhos não têm disposição de se sentar à mesa com seus pais? Preferem ficar em qualquer lugar do mundo, e por pior que seja, por pior que seja esse lugar, mas ele é tão mais tranquilo do que a sua própria casa. Porque chega em casa, vê panela voando, vê uma série de coisas. Ô, irmão, está na hora, não é? Se já não passou, de você assumir a sua cristandade. É cristão ou não é, meu amigo? Então, o que disse Jesus, que inclusive causou confusão na cabeça de alguns ali. Mas espera lá, se o irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoar. Tem que perdoar, querido. Tem que perdoar.
Mas e quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas foi que Jesus disse? 70 vezes 7. Não precisava nem do vezes, 70 por dia e por pessoa. Não é 70 no todo. O mundo inteiro falhou comigo, 70 vezes acabou. Não. São 70 vezes 7 por dia e por pessoa. Se você fizer as contas, 490 por pessoa por dia. 491 você tem direito de... Tem nada, irmão. Jesus estava dando exemplo de que nós não devemos comprar briga. Nós somos do ministério da reconciliação. Mas é muito grave o que me foi feito. Você precisa de um tempo, você tem uma série de coisas. É verdade. Mas o fato, meu irmão, é que o perdão é um grande mecanismo que sustenta o relacionamento, mas que ele não é exercido. O fato e a verdade é que o relacionamento, ele é baseado em concessão. Concessão. Sabe o que é concessão, né? Vocês estão olhando para a minha cara? Tem que ceder. Mas só eu que cedo aqui nessa casa, irmão. Aí é departamento de Deus. Ore e põe na mão do Senhor. O que é você? Você é de Cristo? Então eu sou servo e vou servir a minha esposa. Vou servir o meu esposo. Vou servir o meu filho. Vou servir aos meus irmãos. Serviço. Mas vão me chamar de bobo, rapaz. Aquele cara lá fez aquilo e falou aquilo e tudo mais, e vou eu lá. Vai, sim, senhor. E vai na força do Espírito Santo, porque às vezes dentro de nós, a vontade, sabe qual é? De catar pelo pescoço e de esganar. E pegar a cabeça e bater bem na quina, assim, para ver se abre o miolo, não é verdade? É isso que vem na cabeça de muita gente, vem na minha às vezes. Né? Tem uns irmãos aí, louco. Mas o que Deus nos ensina a fazer, querido? Deus nos ensina a o quê? A servir. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, meu irmão, o que fazia ele ali? O Rei da Glória, o Autor da vida, o Criador, aos pés da sua criação, lavando-lhe os pés num sinal de humildade, respeito e manifestação do amor. Sabe, meu irmão, o relacionamento ele só subsiste quando o perdão, que é um mecanismo muito necessário para o exercício do amor, é utilizado. Não tem outra forma. Sabe por quê? Alguém aqui é perfeito? Levanta a mão aí quem é perfeito, que na hora que levantar, Deus já vai pegar pelos dedos e já vai levar para o céu, já vai ser arrebatado. Que esse mundo não te merece. Você é perfeito! Vai para lá que você não é daqui, irmão. Tem algum aí translúcido aí? Deixa eu ver. Com uma áurea assim, né? Por onde passa, né? As flores nascem. Quem é perfeito aqui, irmão? Quem? Você acha que o pastor é perfeito? Tem gente que acredita em super-homem ainda, viu? Deixa eu te dizer, isso aí é da DC Comics. Lá não existe, querido. Não existe. Olha, eu tenho necessidades do número 1 e número 2 como você. Pastor Aguiar é igualzinho. E dependendo do que a gente come ainda, irmão. Querido. Não tem gente que seja perfeita. Sabe aquele sonho do casamento, aquela coisa? A mulher idealiza aquele negócio, né? Ela olha e fala, nossa, é o príncipe encantado. Depois ela descobre que ela casou com o xereque, né? E o cara olha para aquela mulher perfeita, de fala mansa, cheirosinha, com os cabelinhos tudo arrumadinho. Mano, dia seguinte, acorda aquele pã, né? Que para passar na porta tem que ir de lado, assim, de tão fuazado que vem. É isso aí, meu amigo. Não existe quem seja perfeito, não é? No começo do relacionamento, como é que é? Alguém já soltou, como é que chama? O termo correto, né? Flatus, né? Na frente do seu cônjuge? Durante o namoro, meu irmão? No namoro? Olha que eu duvido, viu? Agora, depois de casado, que já assinou o papel mesmo, rapaz, aí já foi. Aí é disputa. Quem enverga primeiro, né?
Escute, olha aqui para mim. Relacionamento é uma coisa séria. Você não vive sem ele. Você necessita dele para a tua subsistência. O relacionamento é parte da alimentação diária que a gente recebe. E não é só para cônjuge, mas é amigo, é família, é na profissão, é em onde você estiver. Nós precisamos, meu irmão, exercitar a comunhão. Não ser dominadores, ofuscadores de talentos. Não é? Mas como disse Paulo, no Romanos capítulo 12, nós somos como um corpo. Nós, nos muitos que somos, no fim de todas as coisas, no bottom line, lá embaixo, nós somos como um corpo, totalmente interligado. Sendo Cristo a cabeça, e os membros, braços, mãos, dedos, coração, pulmão, cada um de nós exerce uma função. E na harmonia, a obra de Deus avança. Nesse mesmo espírito, é a minha casa e a sua casa. Não existe disputa. Eu vou ganhar da minha esposa. Eu vou ganhar do meu marido. Ele vai ver só aquele banana. Não existe isso, meu irmão. Quando se entra nesse tipo de pensamento, querido, aí o negócio já foi para um caminho totalmente errado e precisa voltar para o exercício da comunhão. Mas olha, marido, para mim aqui. Olha, esposa, para mim. Tudo tem limite, viu? A paciência tem limite. A capacidade daquela esponja que a gente às vezes é, de receber groselha dentro desses ouvidinhos aqui, tem limite. E depois não venha você ficar tristinho e espanar porque ouviu alguma coisa que não gostou, sendo que você estimulou e semeou exatamente que acontecesse uma bomba dentro da tua casa. Depois não vai chorar, não. Como diz a Ellen às vezes, sejas homem. Vai chorar não, rapaz. Aí vai para o pé de Deus. Pô, Deus, o senhor não está olhando para minha casa? Ué, quem foi que semeou? Foi a mão de Deus? Ou foi a sua? A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. O que você está semeando? Você está semeando amor na tua casa? Você está semeando palavras doces e brandas? Também não é para ser aquele troço melado, né? Mas, assim, na autenticidade de todos nós, meu irmão, com carinho e com respeito, amor acima de tudo, semeia, irmão. Tem os que dizem por aí, se não está bonita, profetiza. Está linda hoje. Profetiza aí, ó. Vai que vai. Você está semeando. Lembra daquela história do carinho que eu falei ali, ó? Mulher é uma coisa engraçada, né? Eu vi uma vez uma imagem que retratava as mulheres, eu acho que o relógio parou. Que ele está em 8 horas, faz 7 horas. Faz tempo. Deixa eu olhar no meu aqui. Eu vi uma imagem com 2 máquinas, uma do lado da outra. Uma máquina era o homem, a outra máquina era a mulher. Na máquina chamada mulher, na frente da máquina chamada mulher, tinham uns 35 relógios assim, ponteiros, não é? Dashes, é o nome, né? Painéis indicativos de temperatura, de não sei o quê, mais um monte de botão rosa, vermelho, preto, verde, aquelas alavancas para cima e para baixo, uma complexidade só. E a máquina chamada homem tinha um botão, liga e desliga. Homem é um pouquinho mais simples, né? Pelo menos eu acho que é. Bom, eu não conheço tanto mulher assim, né? Conheço mais quem eu sou. Mas olha só, quanto mais você estimula, mais você recebe. E aqui falo para os homens, mulheres depois entre si, falem-se entre si, não é? Mas, olha, um pouquinho de nada que você demonstra carinho e amor para sua esposa, meu irmão, é exponencial a avalanche que vem para cima de você, é impressionante. Você começa a se sentir, como uma expressão que o André usou esses dias perto de mim lá, você se sente pimpão, né, André? Você fica todo, tal. Porque a mulher, ela retribui assim exponencialmente, é uma coisa interessantíssima. Então semeie, meu irmão, semeie amor, semeie graça. Para encerrar o que falamos aqui, eu queria lembrá-los de mais uma parábola de Jesus.
a parábola do devedor mau. Não é esse o título, mas eu queria que você lembrasse dela assim. Jesus contou uma história de que havia um rei que quis acertar as contas com seus servos. Ele foi lá, agora é o seguinte, hein? Quem está me devendo vai pagar. Acabou-lhe a graça. E um dos servos que veio até ele estava devendo uma quantia que era impossível, humanamente impossível, ainda que ele fosse gato e tivesse 7 vidas, era impossível que ele acumulasse na sua capacidade, na sua genialidade, nas suas habilidades, era impossível acumular tamanha riqueza para pagar aquilo que ele devia. E aí, o rei chegou para ele e falou, ei, doidão, paga aí. E ele virou e falou, olha, senhor rei, tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Como quem diz, me dá um tempinho, eu vou pagar. Olha como a gente é inocente, né? O cara não tinha condições de pagar. Mas a Bíblia diz que, por misericórdia, num ato gracioso, ou seja, sem merecimento algum, aquele senhor, o rei, olhou para os servos e falou, olha, querido, você está perdoado da sua dívida. Vai em paz aí que você não me deve mais nada não. Deus se compadeceu daquele servo. E ele foi embora. A Bíblia diz que no caminho ele se encontra com outro servo, o termo que a Bíblia usa é de conservo, mas uma outra pessoa que devia a ele. Além de dever ao rei, aquele lá devia também àquele que tinha acabado de ser perdoado. Mas a quantia que ele devia era pífia. Pífia. Sem expressão nenhuma, uma quantia muito pequenininha. Perto daquilo que ele foi perdoado, aquilo que lhe deviam, que ele tinha de crédito, era ridiculamente pequeno. Mas a Bíblia diz que aquele homem, tendo acabado de ser perdoado, tendo acabado de receber uma graça tamanha, que nunca, jamais na vida dele haveria de acontecer outra como aquela. É um evento único, um advento específico na vida daquele homem. Ele olha para ele e diz, você está me devendo, me paga. E aquele outro servo diz, olha, tenha paciência, eu vou te pagar. Interessante que Jesus demonstra com as palavras que foi a mesma atitude, a mesma reação, o mesmo espírito, o mesmo sentimento. Mas aquele homem falou, nada, chama os guardas aí, prende esse vagabundo aqui que ele está me devendo. E agiu com bastante grosseria. Mas pessoas que viram aquilo foram até o rei e disseram, rei, sabe aquele lá que você perdoou uma dívida tão alta? Pois é, aconteceu isso aqui. Ó. A Bíblia diz que o rei ficou muito, muito decepcionado. E mandou que os torturadores, palavras de Jesus, irmão, vai ler na tua Bíblia aí que você vai achar. A Bíblia diz que o rei mandou os torturadores irem atrás daquele servo mau. E o fez sofrer, foi torturado, até que pagasse toda a sua dívida. E ao final, palavras de Jesus, isso também vos acontecerá, da mesma forma em que você foi perdoado, e não perdoar aquele que lhe deve. Relacionamento, querido. Nossa vida é feita de relacionamentos. Se nós não temos a capacidade de superar as deficiências que o relacionamento tem, se nós não temos a capacidade de entregar e manifestar o perdão, mesmo lembrando do perdão que nós recebemos de Deus, porque a nossa dívida era imensa, imensa, irmão, imensa. E de novo, leia Hebreus capítulo 10, que inclusive sobre a dívida, lá se fala muito sobre isso. É um texto que, olha, você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Leia Hebreus capítulo 10. Lá fala sobre a dívida. Oh, querido. Olha o que Deus fez por nós. E agora, na nossa pequenez, no nosso sofrimento, que por maior que seja dentro de nós, por maior que ele seja, oh, querido, ele é muito pequeno. Para a gente é tão expressivo hoje, porque o dia que você superar, você vai ver que ele é pequenininho, porque virão outros maiores.
Não esquenta não, para cada dia tem um, viu? É assim que a Bíblia nos ensina. Mesmo sabendo o que Deus fez por nós, agora nós, todos, temos a obrigação de perdoar. É difícil? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Pastor, você perdoa todas? Irmão, eu sou tão difícil de perdoar como você, viu? Não pisa no meu carro. Irmão, a gente sofre. Lógico que sofre, porque é difícil. Olhar para a cara de uma pessoa depois de alguma coisa tão grave que tenha acontecido, é difícil. Você é de ferro, meu amigo? Não é. Você tem sangue de barata? Também não tem, que eu estou sabendo. É difícil. Mas aquele que persevera, e persevera até o fim, segundo a palavra de Deus, esse herdará a coroa da vida. E transmitindo essas palavras para o contexto do relacionamento, aquele que persevera, e persevera até o fim, querido, esse colhe dos frutos da reconciliação. Tem que haver perseverança, irmão. As coisas não são assim como diz o mundo. O mundo não sabe do que fala. O mundo diz coisas, irmão, que não prestam. Mas os teus olhos, às vezes, estão olhando aquilo como as coisas mais deliciosas que existem no mundo. E não são. O mundo está dizendo que é mais fácil, sabe o quê? Arrumar uma mais nova, ou arrumar um mais novo, ou arrumar um mais rico. Essa vida de... Queria ser pobre um dia, né, como dizem, né? Porque ser pobre todo dia está difícil. Né? Queria arrumar um mais rico, mais um abonado. Ô, querido, tudo aquilo que existe de defeito em um, existe no outro também. De proporções diferentes, mas existe. Não há quem seja melhor, não há quem seja perfeito, irmão. Então essa historinha de acreditar na princesa ou no príncipe, isso nem para conto de fadas mais cabe, porque as crianças hoje em dia também já não acreditam mais nessas coisas. Malemar Papai Noel sai, coelhinho da Páscoa, e graças a Deus essas porcarias estão tudo indo embora. É tradição que não serve para nada. Então olha bem para mim aqui, ó. A tua família, ela é bendita e bendita de Deus. As mãos de Deus são sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, se vieram ainda ou não, sobre aqueles que virão depois deles, aqueles que foram para trás, a tua família é bendita. Deus sonhou com você. E essas coisas serão vencidas na força do Senhor. Não é na força do braço, não é na força da língua, mas é na força do Senhor. Então persevera, irmão, e viva a comunhão como base do teu relacionamento, e não o domínio, como diz o mundo. Siga o caminho do mundo, que já já você vem se aconselhar, eu tenho certeza. Siga o caminho do mundo, que você vai ver a ruína e o suicídio da sua família. Mas ouça o que Deus diz a mim e a você nessa noite. A comunhão é a base para os nossos relacionamentos. Não importa o que tenha acontecido. Pastor, como não? Isso me feriu, é claro que feriu. Senão você não tinha ficado triste, né? É óbvio. Mas o que você faz com tudo isso? Você vai se enfiar numa depressão? Você vai se enfiar numa angústia tremenda e achar que você é o pior dos piores, do pó, do cavalo, do bandido e assim vai? Levanta essa tua cabeça, porque você foi feito por filho, e filho por adoção, por obra que custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você acha que essas dificuldades são maiores do que a obra da redenção do mundo? Então, meu irmão, exercite o que Cristo te ensinou. Seja um homem, seja uma mulher de Deus. E pratique o perdão. Pratique o serviço na sua casa. Porque é nessas condições, ou melhor, são nessas condições que você colhe o fruto da reconciliação. Continua cabeçudo, continua durão na queda, continua o bonzão, bambambam, ou a bonzona, bambambam, que você vai continuar sofrendo dia após dia. A impressão que se dá é que Deus não ouve as orações, não é? Claro que ouve. Mas assim como aquele rico dizia para o pai Abraão, manda alguém lá para falar com eles lá, pelo amor de Deus. Porque se vier alguém do céu e descer de uma maneira sobrenatural, eles vão acreditar. Mas Deus disse não, porque tem profetas lá. Não, porque a palavra de Deus está lá. Mas você está esperando o quê, querido? Baixar um anjo na tua casa lá? Hein? Descer ali né, que ele vá, arrebenta o telhado, tudo, sai tudo voando, como se fosse um tufão, e aí vem Deus e aparece. Não, querido, Deus já lhe ensinou o que você tem que fazer. Não seja teimoso, mas pratique, em nome de Jesus, a comunhão, porque os relacionamentos têm sofrido pelo puro e simples fato de que alguns que se dizem filhos de Deus não vivem segundo as orientações do seu Pai. Amém, querido?
Fique de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. E eu queria lhe fazer um convite. Um convite para você nessa noite. Você é quem sabe das lutas que você vem enfrentando. É você quem sabe das dores que você suporta. É você quem sabe dos lamentos e das muitas coisas que sobrevêm ao pensamento. Nessa noite, o que o teu Pai te chama a fazer é de que se achegue aos seus pés. A Bíblia diz que na morada do Altíssimo, ali, debaixo das suas asas, nós estamos protegidos. Como uma galinha que arrebanha os seus pintinhos com as suas asas ali. Assim Deus faz comigo e com você. Nessa noite, meu irmão, aquilo que estava morto, Deus faz ressuscitar. Nessa noite, aquilo que havia falido, Deus devolve o ânimo, Deus restaura, Deus restitui. Deus tem a capacidade, para aqueles que perderam anos e anos, enrijecendo seu coração um para com o outro, de em pouco tempo restituir todos os anos que foram perdidos. E falo aqui de algo que eu vivi, meu irmão. 7 anos jogados fora, mas que me serviram para aprender uma lição preciosa. Deus tem essa capacidade de restituir os anos que foram perdidos. Então você, nessa noite, o convite que eu te faço é que não enrijeça o seu coração. Mas ouça atentamente, leia em casa, meu irmão. Leia de novo o texto de Romanos capítulo 12. Leia Hebreus capítulo 10. E medite sobre o que nós falamos hoje. Porque às vezes, muitas vezes, a gente olha para a gente mesmo e se acha superior. Mas eu não tenho feito nada. Mas eu sou isso, eu sou aquilo. E não é, meu irmão. Não é. Você é tão falho como todos nós aqui. A tua esposa, o teu marido, o teu filho, ele tem as mesmas dificuldades que você tem. E é por isso que Paulo diz, não se sinta melhor do que o outro, porque às vezes, e por vezes, nós estamos com um pouquinho a mais de maturidade. E o outro não. E o que fazemos nós? Bullying agora? Vou tirar um sarro. Ah, seu imaturo. Ah, por isso que a gente está padecendo, porque você é um imaturo. Não, irmão. O que Deus fez com você na sua imaturidade? Lhe pegou pelas mãos, lhe segurou no colo, lhe conduziu dia após dia, até que hoje chegasse aqui com maturidade suficiente ou não? Porque a obra não terminou. Faça assim também na tua casa, com teus filhos, com o seu cônjuge, com os familiares que você não fala há tantos anos, com pessoas, meu irmão, que foram feridas por palavras. Vá, irmão, como disse a palavra de Deus, na medida do possível, naquilo que lhe compete, viva bem e tenha paz com todas as pessoas. Nessa noite o convite que eu faço a você é de que não somente diga ser cristão, mas viva o cristianismo. É difícil, nós vamos chorar, nós vamos apanhar, vamos sim, mas nós vamos colher o fruto também. Amém, querido? Feche os teus olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido.